Aqui chegamos pela fé. Centro Histórico Ellen White. E aí? Chegamos A bem? gente está em Battle Creek, Battle Creek, Michigan. onde Ellen White morou, gente. É uma emoção muito grande. Ô, Biel. Vamos, Biel. Estacionamento. Aí tem os prédios. Welcome Center. Aqui entramos no Welcome Center. Estamos fazendo aqui a inscrição. Não, isso aqui é do período inicial, mas mesmo depois ele continuava criando outras coisas, até instrumentais cirúrgicos ele desenvolveu para poder melhorar as técnicas cirúrgicas, né? E o tipo de cirurgia para ficar mais perfeito. Ele era tremendo quando outros cirurgiões faziam cirurgia e encontravam ali que o Kelly havia operado, eles diziam que o Kelly assinou aqui. Tão perfeita que era a sutura que ele fazia. Tem uma boa saúde. Devido a esse conceito, ela inventou essa máquina que é para melhorar a circulação do corpo, né? Ele não inventava as máquinas só para a pessoa relaxar e ficar ali e tal, entendeu? Mas para melhorar, tudo que ele podia fazer para melhorar a saúde da pessoa, ele trabalhava nesse sentido. Pode sentar de 4 em 4, esticar as pernas, não dá choque, fiquem tranquilos. Então são conceitos simples, não é um eixo descentralizado que gera a vibração. E a vibração faz a musculatura relaxar e a circulação ser intensa. 4 mais? Interessante. Às vezes ajuda o sistema linfático, etc. Sim. E aí, gente? Para nós é comum dizer que ar fresco é bom, exercício é bom, frutas, verduras, legumes, castanhas, luz solar, água em abundância, exercício físico, etc. Nesse período, por exemplo, especialmente uma pessoa estava enferma, eles não deveriam respirar ar fresco, por isso que eles diziam fecha as janelas todas, porque o ar pode te matar. Eles literalmente criam que o ar era mortal, o ar fresco, ok? Não somente isso, mas eles acreditavam que vegetais frescos eram mortais. Era ilegal vender vegetais frescos, ok? Porque eles acreditavam que realmente não era saudável, né? Um dos fatores pelos quais os americanos eles cozinhavam tudo nesse período. E faziam também as conservas, não era só por questão de preservar para o inverno, porque o inverno era intenso, não se podia cultivar. Esse era um lado. Mas o outro lado era que o que era fresco não era saudável. Daí vem Ellen White dizendo que era saudável, vem o Calvin dizendo. Então era uma via de contramão. Em contrapartida, eles acreditavam que arsênico, mercúrio, álcool eram boa medicina. E também o tabaco era receitado para pessoas com problemas pulmonares, como tuberculose, não fuma que vai melhorar. É bom para a sua saúde, né? Eles praticavam a sangria, era muito comum. Se a pessoa estava com febre, era excesso do sangue. Está com excesso de sangue? Retira sangue, retira sangue, retira sangue. É tão sujeito a bater as botas, né? Que é o caso de George Washington. Morreu num procedimento, que é o primeiro presidente americano, morreu num procedimento de sangria. Okay? Todo esse contexto levava, por exemplo, isso daqui é depois da reforma da vestimenta. Ellen White aconselha a subir 2 polegadas. Porque as mulheres varriam o chão, eles eram chamadas de street mopping, as limpadoras de rua. A gente saía arrastando, tinha excremento de animal, e tinha tudo aquilo ali, contaminava as pessoas, ok? E as crianças seguravam ele na saia, punha na boca, aumentava a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Ellen White aconselha não só a subir, mas tirar a estrutura metálica que dava aquele efeito balão nos vestidos, né, que a gente vê nos filmes de rainhas e reis e tal, que parece bonito, mas que pesava 45 quilos, 90 libras, 90 pounds. Okay? Então tinha que tirar toda aquela estrutura, porque além de causar pressão aqui sobre os órgãos, né, elas ainda apertavam de um jeito que a cintura chegava até 6 polegadas. Então as mulheres não respiravam, além da pressão.
Aí ficavam dispépticas. O que acontecia? Olha a média de vida. 39,9. Alimentação, falta de exercício. Esse conceito de medicina. E aí dessas coisas que os levava a ter uma qualidade de vida muito baixa. E a taxa de mortalidade infantil era extremamente alta. Por conta também desses conceitos, né? Pastor, ela por ter sido uma pessoa que tinha uma doença não severa, ela viveu bastante tempo dela. Em 1935, eles compraram a propriedade, estabeleceram nesse período. Havia uma casa nesses 20 acres que eles compravam, eles transformaram a casa no Western Health Reform Institute, ou o Instituto de Reforma de Saúde. Okay? Desse Instituto de Reforma de Saúde, eles progrediam um pouco para o que já era considerado como centro cirúrgico em 78. Eles faziam cirurgia. Depois estava desse tamanho aqui em 1902, é destruído pelo fogo, dia 18 de fevereiro de 1902. Daí o Kellogg reconstrói no formato que está hoje. Okay? Que é esse aqui. São 3 alas atrás, uma transversal. Em 1928 ele adiciona as torres aqui. Daí depois de 1928, para tanto, ele pegou 3 milhões de dólares em empréstimo, adicionou as torres, daí veio a grande depressão econômica e ele não tinha dinheiro para pagar os empréstimos. Okay? Daí teve que vender o edifício e vendeu para o governo federal. E assim. De onde que funciona? Hoje é um prédio federal de segurança. Pô, pegou fogo, aí mas foi deu a visão, né? Ela teve a visão sobre a publicadora, que estava envolvida aí com pegando material de fora e também com ateísmo aí, né? Tentando imprimir o material no piano, foi quando ela teve a visão. No sanatório, ela havia avisado que não deveria ser feito grande, que deveria espalhar. Também pegou fogo. A igreja também pegou fogo em 1922, que era o Daim Tabernáculo, funcionava para 3.500 pessoas. E ela insistiu com as pessoas, a gente precisa espalhar, e eles estavam cada vez mais tentando aglomerar. Entendeu? E a mensagem precisava seguir, né, pastor? Para fora, Precisava né? espalhar. E eles estavam achando que era igual a Israel, né? Um movimento centrífugo e não centrífugo, que é espalhar, tá bom? Tem algumas outras coisas. Aqui, por exemplo, é para massagem dos pés. Esse daqui é para ajudar a queimar essas gorduras que se acumulam aqui. Okay? E quanto mais se move o eixo para fora, mais aumenta o efeito centrífugo, que faz mexer mais. Okay? E esse daqui, a pessoa deitava de decúbito dorsal para massagear o intestino, para melhorar o movimento do intestino. Então são vários movimentos ao mesmo tempo que essa mesa aqui faz. Ela vai para lá, para cá, isso e aqui, vai trabalhando como se fosse pistão de carro. Antigo, tá vendo lá com as torres? Atrás das árvores. Ali era o sanatório e ali é o lugar onde eles compraram 20 acres. Tinha uma casa, etc. E eles estabeleceram o Instituto de Reforma de Saúde, né? Então na próxima quadra, nessa rua aqui, ó, Van Buren, estava a 3ª e a 4ª igreja. E hoje a 5ª igreja, ok? Na outra quadra estava esse edifício. Esse aqui é uma réplica. O primeiro edifício do Revere Herald, que eles usaram de 1855 até 1861. Daí derrubaram e construíram um de tijolos no lugar. Essa é a casa publicadora, né, da época? Casa publicadora da época. Em frente ao prédio da Revere Herald, da pequenininho. publicadora, estava o edifício da Conferência Geral. Ok? Aquele também é uma réplica, pastor? Ele está ali como uma réplica? Não. Não, esse aqui é uma réplica. Esse. Ah, ok. Então, os adventistas moravam desse edifício do sanatório para cá. Aqui guardava-se o sábado. Do outro lado se guardava o domingo. Então a cidade era dividida entre os guardadores do sábado e os guardadores do domingo. Vamos lá? Esse edifício é uma réplica. Como eu falei para vocês, o primeiro, estabelecido em 1855, foi usado por 6 anos, né, até 1861. Daí eles construíram esse edifício no lugar, ok?
deu-se lugar a esse edifício. Esse é o que pegou fogo em 1902. Aí depois do fogo de 1902, eles mudaram para Maryland, Tacoma Park, e de lá foram para outros lugares do mundo. Então começaram a imprimir em Rochester, New York, o Tiago e a Ellen, tá? Eles começaram a imprimir um panfleto chamado The Present Truth. Depois eles foram mudando, virou Sabbath Review and then Review and Herald. Mas foi num período eles imprimiam cerca de 16 páginas para 1000 assinantes, ok? Isso levava um trabalho assim bem longo, porque eles teriam que, por exemplo, colocar letra por letra. As letras eram ao revés para formar o efeito espelho, para quando eles imprimissem pudesse sair da forma correta, ok? Também era chumbo, bem pesado. Uma placa dessa pesa 100 pounds, 45 quilos mais ou menos, pelo fato do material que eles usavam, né? Além de ter que compor placa por placa, cada placa era uma página, quando eles faziam livros, uma placa dessa aqui se dividia em 4 páginas. Então eram 4 páginas, 4 conteúdos diferentes, né, para ser feito. Daí eles passavam a cola, transferiam a cola para aquele rolo, do rolo para a placa de impressão. Eles colocavam um papel aqui, baixavam isso, moviam para debaixo da prensa, tá? Prensavam, voltavam o carrinho e colocavam para secar página por página. Então, esse processo levava aí de 5, 6, 7 dias para produzir. Como eles estavam enviando para ser impresso por pessoas não adventistas, as pessoas estavam trabalhando no sábado para produzir o material sobre o sábado, para eles ensinarem que o sábado deveria ser guardado. Daí o James falou, quando ele descobriu, ele falou, não, isso daqui não dá para ser feito, né? Ainda que seja algo para Deus, não dá para transgredir o sábado. Ah, a chuva já está aí. Então, aqui dá para eu contar mais devagar, então até a chuva parar. Então eles começaram a amadurecer a ideia de estabelecer o deles mesmos, alugaram um edifício, conseguiram uma Washington Press igual a essa e começaram a imprimir eles mesmos em Rochester, New York. Aí o John Preston Kellogg, ele é a pessoa que convida o Tiago e a Ellen para mudar de Rochester, New York, a publicadora, e estabelecê-la aqui em Battle Creek. Okay? Eles fizeram em 1855. 4 pioneiros, cada um doou $300 para fazer essa transição. Tá? Então a terra, o edifício, a máquina, tudo ficou num total de $1.200. 2 deles tiveram que vender suas terras para poder colocar o dinheiro prometido. Né? Foi com muito custo. Os trabalhadores no início eram voluntários, né? Mas por volta de 1895, a Review and Herald já era a maior publicadora no estado do Michigan, empregando 270 pessoas. Basicamente, eles foram criados para poder imprimir o que eles chamavam de verdade presente, para alertar as pessoas. Né? Mas por volta desse período, eles começaram a pegar trabalhos de fora para ser feito na publicadora. E então, Ellen White teve uma visão onde Deus disse, olha, se continuar nesse caminho, Deus vai tirar o edifício. E eles continuaram e Deus tirou, né? Veio fogo, destruiu. Os bombeiros que tentaram apagar o incêndio, eles disseram que quanto mais água eles jogavam, era como se estivessem jogando combustível. O fogo não parava, o fogo continuava. Houve uma intervenção de Deus, né? Nesse período, por exemplo, que ela já havia estabelecido a escola de medicina e de enfermagem do sanatório. Ele escreveu um livro chamado The Living Temple, o Templo Vivo, para ser usado como colportagem, para que através da colportagem os estudantes pudessem angariar o fundo para pagar a mensalidade. Né? Só que o livro continha panteísmo nele, ideias panteístas. Como a publicadora pegava coisa por fora, eles pegaram o livro para imprimir. E estava na prensa para ser feita, aí na época já era a máquina a vapor, né? O fogo veio e levou tudo. Foi por conta disso que pegou fogo então, pastor? Essa é a segunda razão. Por conta do Templo Vivo, que era o livro de panteísmo, e por conta deles estarem pegando materiais de fora e se desviando do que eles deveriam fazer, que era imprimir materiais sobre a verdade. Né? Depois do fogo, Deus deu outra visão a Ellen White, dizendo que dessa vez ele havia levado o edifício sem perda de vidas. Mas que da próxima vez, se eles não consertassem, eles iriam também perder vidas no próximo.
Daí depois do fogo eles se mudaram para Maryland, Tacoma Park, e lá estabeleceram o Green Herald, e de lá foram para outras partes do mundo. Okay? O propósito desse edifício que se tornou, né, não é o propósito original, é que no segundo piso de uma igual a essa, né, da qual foi feita essa réplica, é que eles começaram nesse lugar a primeira escola, né, com 12 alunos. Então, 2 filhos do Tiago e da Ellen, que era o Edson, o segundo filho, e o terceiro, o Willie, eles trabalhavam para o Green Herald. Daí o Goodlew Harper Bell veio para a cidade para fazer tratamento, né? Esse indivíduo estava enfermo, ele veio para fazer tratamento no Instituto de Saúde e se converte ali dentro. E os garotos, o Edson e o Willie, descobrem que ele era um professor. Chegam-se a ele e falam: escuta, o senhor poderia nos ajudar com a gramática? Porque a gente trabalha para o Review e nós queríamos oferecer um trabalho de melhor qualidade, né, com uma melhor gramática e tal. O Goodlew combinou com eles, concordou positivamente, eles espalharam as boas novas, e no primeiro dia de aula estava o Edson White, o Willie White, o John Harvey Kellogg, o Willie K. Kellogg e mais 8 crianças. O John Harvey Kellogg era uma criança, né? Daí eles começam ali, né, 3 quadras. Daí cresce muito em número, eles compram uma propriedade ao lado esquerdo do sanatório e constroem o primeiro edifício de aulas, que em 1872, e o nome no início era BCA, Battle Creek Academy, que vira depois, em 78, vira Battle Creek College. Okay? Daí, em 1901, eles vendem o edifício para o John Harvey Kellogg, e em 16 vagões eles mudam para Barrow Springs, compram uma fazenda ali, o nome da fazenda era Garland, porque o dono da fazenda era Mr. Garland. E aqueles que estudam na Andrews já viram Garland Apartments, chama-se Garland Apartments por causa do nome do fazendeiro, ok? Daí quando eles mudam para lá, eles mudam o nome para Emmanuel Missionary College. Em 1960, a igreja já possuía um seminário teológico em Tacoma Park, Maryland. Daí eles decidem mudar o seminário de Tacoma Park, Maryland para o Emmanuel Missionary College em Barrow Springs. Daí eles mudam o nome em 1960 com accreditation, eles mudam para Andrews University, em homenagem a John Andrews, o primeiro missionário oficialmente enviado pela igreja. Okay? O editor, Escritório de edição. essa fase aqui, Filmagem você. essa fase aqui é a fase mecânica, onde eles usaram uma Washington Press como essa daqui. Okay? Então essa daqui é a fase mecânica e essa daqui é a fase a vapor. Okay? Na fase a vapor, por exemplo, você encontra o grande conflito aqui, ó, feito em 1864, e você já viu as palavras Steam Press, a máquina a vapor. Okay? Isso aqui tem 300 páginas, foram impressos 4 volumes, o primeiro em 58, depois em 1860 o segundo, na máquina mecânica. A partir do terceiro volume eles já usavam a máquina a vapor. Esse é um grande conflito. Hã? É um grande conflito? Esse é um grande conflito. O grande conflito, na verdade, é uma série, né? Sim, que são 5. Yeah. Ele começa como... Ele tem 300 páginas, as letras são pequenininhas. Ele começa como Spiritual Gifts, ou Dons Espirituais. O nome era Dons Espirituais, o grande conflito entre Cristo e seus anjos, Satanás e seus anjos. Aí depois do 4º volume... Eles... Pode pegar na mão um pouquinho ou não? Pode. Pode. Eles evoluíram para um desse tamanho. Esse aqui é o primeiro dos escritos, mas eles evoluíram para um desse tamanho, chamado Espírito de Profecia, mais 4 volumes. Daí desse eles movem para a formatação atual, o formato atual, digo melhor, que é o que nós conhecemos como série conflito ou ordem cronológica, que é o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Então, o Grande Conflito não é um livro, mas uma série de 5 livros mais hoje. importantes. Isso, agora, né? que apontam, não é, desde a rebelião de Lúcifer no céu até a restauração da Terra depois do milênio. Okay? Então é o formato da lição da escola sabatina. Eles imprimiam também inários, eles imprimiam livros menores. Pastor, o primeiro, é aquele folheto que a gente estuda bastante sobre ele, a primeira que ela imprimiu, era o folheto, não era? Uhum.
É o primeiro que eles imprimiram era chamado de Present Truth, a verdade presente. A verdade presente. Que era sobre o sábado. Isso, que era um folheto só, né? Yeah. Então, a Present Truth, ela vira Sabbath Reveal, porque era uma verdade sobre o sábado. Depois de... Eles mudam de nome, o último nome era o Review Herald. Do nome do paper vem o nome da publicadora. Sim, São primeira evoluções lição do da Escola processo de Sabatina. O evolução, formato né? da primeira lição da Escola Sabatina. É um livrinho, olha só, né? Era como um livrinho. Poxa. Nessa casa não morou nenhum pioneiro adventista, mas aqui a gente conta a história da relação dos adventistas com o movimento abolicionista. Eles foram extremamente envolvidos na questão do abolicionismo. Eles não só eram contra a escravatura, como eles eram envolvidos na libertação do escravo. Né? Para você ter uma ideia, não era, os mileritas já eram assim também, né? E a gente tem raízes no milerismo. Né? Então, quando você pega, por exemplo, documentos de 2 dias antes da volta de Jesus, né, que eles esperaram ali para 22 de outubro, depois estavam desapontados no dia 23, mas 2 dias antes, no dia 20, tem documentos de pioneiros apelando aos políticos para libertarem os escravos. Né? Eles podiam ter simplesmente falado, Jesus vai voltar mesmo, vamos ficar aqui de folga e de boa. Mas não era apenas questão religiosa, eles procuravam ajudar. Né? Existiam 2 formas de se fugir da escravatura. Uma era Underground Railroad, que não era nem subterrâneo nem linha de trem. E a outra era fazer uma caixa como essa, colocar-se dentro e pedir aos seus amigos para se despachar para o norte. Né? O escravo vinha fugindo do sul para o norte. E ele entrava aqui? Entrava e ficava, como o Harry Brown ficou 26 horas numa caixa dessa, os amigos enviaram para o norte. Aqui era considerado norte. Beleza. E aqui já tinha liberdade. Aqui já tinha liberdade. A outra, por exemplo, a gente encontra aqui John Preston Kellogg, que era o pai do Harvey Kellogg, do doutor, o John Byron, que era o primeiro presidente da Igreja Adventista do 7º Dia. Ambos tinham casas dessas para poder ajudar os escravos na fuga, entendeu? Então o escravo vinha andando do sul para o norte, porque ele não poderia pegar transporte, né? Caso contrário, ele poderia ser pego. Então eles tinham essas casas ao longo da caminhada. Então, eles vinham, recebiam alimento, descanso, suporte, água, etc. Então, eles davam a próxima localização e assim eles iam de localização em localização até chegar no norte. Okay? E ninguém desconfiava. Por isso que eles punham tecido aqui, ó, para a pessoa poder respirar pela greta, mas não ser visto. Nossa, é Estava verdade. quieto e não sabia se a caixa ia chegar, muito embora dissessem que tinha que ser esse lado para cima, poderia tombar para o lado, tombar de novo. A Dr. Blake viveu 100 anos e a Ellen Knight viveu 98 anos numa época em que, que a média era o quê? 39,9, ou seja, uma pessoa com 40 já estava mais para lá do que para cá, né? Ela também é a primeira missionária mulher oficialmente enviada pela igreja. Ela é enviada para a Índia como missionária, mas antes de ir para a Índia, ela já havia viajado 550 mil milhas, ou mais de 800 mil quilômetros, a pé, a cavalo, não é, em carruagens, porque sendo negra ela não poderia usar nem trem e nem barcos. Né? E ela viajou. Pastor, o primeiro rejeitou o chamado, o segundo aceitou. O primeiro rejeitou, foi o Hazen Foss, que era branco. O segundo, que é o William Foy, ele aceitou. Mas creu-se por muito por que tempo. não se destacou como Ellen White? Bom, Deus deu para ele para mostrar que Deus não fazia acepção de pessoas. Né? Mas ao mesmo tempo Deus retirou, porque nesse período um profeta negro não iria ser aceito. Pelos brancos na época, que eles não só eram contra, como eles matavam os negros. E não pegavam cadeia nada, porque era só um objeto. Você podia comprar, descartar, né, fazer o que quisesse. Não era um ser humano para eles, era um animal de trabalho, digamos assim. Entendeu? Então era um contexto assim, muito difícil. Por exemplo, eles não usavam trens. Quando um negro desafiado entrava no trem, os brancos batiam e jogavam ele fora do trem. Os nossos pioneiros, quando eles viam uma pessoa de cor entrando no trem, eles circundavam para proteger e tal. Né? E às vezes colocando em risco a própria vida. Né? Pastor, e ele fez parte do movimento adventista? Quem? Foi? Assim, fala assim da igreja mesmo, já depois de oficializar. Ele fez parte do movimento. Ministro ordenado e tudo. Ele foi.
primeiro, ele se tornou o primeiro, porque o primeiro morreu com 16 anos, então ele era o filho mais velho, né? Eles tiveram 4 filhos, o Henry, o Edson, o William e o John Herbert. John Herbert foi o primeiro que morreu, né? Morreu com menos de 3 meses, em 1860. O Edson, ele fez muita presepada, sabe? Ele era um filho desobediente, ele queria ficar rico, ele deixava a dívida para trás, com essa história de querer ficar rico, e o pai vinha pagando até que o James falou, não vou mais pagar, que ele se vira. Pra você ter uma ideia, tem cartas de Ellen White apelando a ele para entregar o coração a Cristo. Ele se converteu, ele tinha 44. Então, aos 44 ele deu muito trabalho. Entendeu? Ele era um PK, né? Aqui na América, o PK é a abreviatura para Pastor's Kid, filho de pastor. Mas ele era um double PK, né? Porque ele era filho de pastor e filho de profeta. Então, Pastor's Kid, Prophet's Kid. Então, ele levava, além disso, 66% da atribuição em termos de filho, né? Porque os 3 fundadores principais do Adventismo, o Joseph Bates, o Tiago White e a mãe. Então ele era filho de 60%, 66% dos fundadores. Mas, anyways, ele se converteu, ele atendeu um apelo, se converteu aos 44, e ele então começou a ler o material da mãe dele, apelando as pessoas para irem para o sul trabalhar com os escravos. Né? Daí ele constrói o Morning Star, vai a 40 milhas daqui, coloca num rio, do rio ele vai para o Mississippi, e no Mississippi ele começa a estabelecer escolas para negros. Uma delas, né, famosa, Oakwood Industry School, que virou universidade, Oakwood University, ok? E ele também trabalhou no estabelecimento, auxiliou no estabelecimento de cerca de 40 escolas para negros. E, claro, ele não tinha salário, escrevia livros, vendia também os livros da mãe, para poder manter a obra missionária dele, né, no Mississippi River. Gente, muito legal. Aqui o aquecimento. Não é o nosso primeiro, porque o primeiro foi destruído e eles fizeram de tijolos em cima, no mesmo lugar, tá? Mas esse daqui é uma da época, mais ou menos igual ao que se fazia no passado, tá? Tinham 2 quartos, 2 cômodos ao fundo, para guardar pertences separadamente, garotos de um lado, garotas de outro, né? E se assentavam separadamente, e até guardavam os pertences separadamente, tá? Vocês veem carteiras de diferentes tamanhos, porque havia diferentes tipos de... Por isso tem algumas menores e outras maiores. Tá? O aquecimento era ao centro, como vocês veem, porque aqui chega a ficar bem frio, né? A gente chega a pegar menos 34 centígrados aqui, é uma região bem fria. O professor era responsável, ou a professora, por aquecer, também era responsável por buscar água no poço e preparar a água para todos beberem da mesma fonte. Não havia Covid, não havia germs, não havia contaminações, pelo menos não havia. Morriam sem saber a causa. Não havia algumas coisas, por exemplo, essa varinha de hickory, que é uma madeira forte, ela era usada para apontar a lição e também para corrigir. Com a vara, né? Aqueles que não eram tão adequados à Bíblia, né? A Bíblia se fazia valer. Uma pessoa que ajudou bastante na questão da educação foi o Uriah Smith. Ele era um editor da igreja por muitos anos, mas ele também era um pregador, um inventor. Ele perdeu a perna esquerda aos 12 anos, teve uma infecção no joelho, amputaram a perna. Ele passou a usar uma perna de madeira, o que lhe causava muita dificuldade para entrar nesse espaço aqui, né? Então ele inventou esse tipo de cadeira para ele poder ter espaço para sentar. Okay? Essa retractable. E também ele é o inventor da perna mecânica, da prótese mecânica. Essa daqui é a patente dele, que ele inventou em julho de 1863. Nesse período aí de 63, a Guerra Civil ela começou em abril, dia 12 de abril de 61, e durou quase 5 anos. Então
nesse período da invenção da perna, a Guerra Civil ainda estava em andamento, que é o período em que o Abraham Lincoln foi presidente. Tá? Tem o envolvimento aí da guerra devido à escravatura, etc., o norte e o sul. Várias pessoas, vários soldados estavam retornando para casa sem a perna, amputados, né, devido a explosões, a guerra, etc. Daí o Uriah Smith vendeu a patente dele para o governo americano para prover pernas para os soldados. E ele aplicou 50% do dinheiro para a escola e 50% para a área de publicações. Okay? Então, tudo aqui é original da época. É verdade que ele fez a cirurgia sem anestesia, né? Sem anestesia. Sem anestesia. Amputaram em 20 minutos. Tinha um médico bem hábil que conseguiu amputar em 20 minutos. Eles davam um bastonete para a pessoa morder e segurar para o contenedor, ou davam álcool, alcoolizavam a pessoa. Né? E em alguns aspectos, eles usavam hipnose também. Hipnotizavam a pessoa para no sentir dor e operavam. Faziam cirurgias. Né? Em 1872, eles estabelecem ao lado esquerdo do sanatório que é chamado de Battle Creek Academy. 1878 vira college, que é o Battle Creek College. 1901 eles se mudam para Barron Springs, né, igual eu contei para vocês. Daí vira a Emmanuel Missionary College quando eles se mudam para lá. 1960 eles mudam o Seminário Teológico de Tacoma Park, Maryland, para o Emmanuel Missionary College e mudam o nome para Andrews University, em homenagem a Andrews, que foi é considerado um dos maiores scholars, um dos maiores estudiosos da igreja. Né? Ele falava 7 línguas, sabia grego, sabia hebraico, sabia basicamente a Bíblia de memória. Ele aprendeu francês em 3 meses na Suíça francesa, onde ele foi como missionário. Né? Tem a aula francesa, alemã e a italiana. Né? Ele foi para a área francesa, ali, região de Basel, Suíça. Ele aprendeu não para se comunicar, mas para ensinar, para editar, para corrigir. Era muito inteligente, era muito estudioso. Às vezes a gente pensa nos pioneiros assim, um bando de gente ignorante. Né? Você pega o pai do Wegner, por exemplo, que é o que escreve em 1888 sobre justificação pela fé. Ele não tinha educação formal, mas ele escreveu cerca de 20 livros. Ele sabia grego, sabia hebraico, sabia alemão. Eram gente assim que se auto-ensinavam, né? Tinha conhecimento de línguas, eram muito skilled. Pedra, né? Isso aqui os alunos recebiam quando chegavam para fazer as contas. Quando o professor estava fazendo cálculos, eles usavam para... Mas então eles não tinham caderno? Eles tinham, mas isso aqui era mais para fazer contas. Os cadernos eram artigos mais assim... Caros, né? Raros. Papel era um negócio muito... Eles memorizavam muito, eles anotavam também. Né? Isso era borrão, né? Algo que era para ser rápido e expressar. Esse buraco que tem era para o vaso de tinta. Que a caneta era imersa na tinta, não era como nós temos hoje, esferográfico. Ela é a primeira igreja organizada, ok? Não é a primeira construída. A primeira construída, ela foi feita em 1854. Essa é a primeira organizada e foi em Parkville. Parkville fica cerca de 38 milhas daqui, ok? O Loughborough e o Andrews foram a Parkville, fizeram evangelismo. Daí 20 pessoas se converteram. Eles então vieram à cidade de Parkville e construíram a igreja em 1860. 1861, dia 12 de janeiro, eles dedicaram a igreja. Por isso que ela consta como 61, ok? E o Andrews fizeram o evangelismo e então construíram esse templo em 1860 em Parkville. Na época, umas 1.100 pessoas em Parkville, na cidade, no vilarejo, hoje não existe mais. Tá? No dia 12 de janeiro, eles fizeram a dedicação do prédio, a primeira igreja organizada, como eu falei. Na época, não eram adventistas, eles eram chamados de guardadores do sábado. A organização da igreja se deu 21 de maio de 1863.
ou seja, 2 anos depois da dedicação. 2 anos e 4 meses, mais ou menos. No dia da dedicação, a capacidade desse edifício era de 75, 90 pessoas, estava lotado. Tinham vários pioneiros, como o Loughborough, o Andrews, o Tiago, a Ellen estavam presentes, o John Byton, aquele que queria ser o primeiro presidente, estava também o Wagner, o Jones e várias outras pessoas, né, como o Bates e o Loughborough, todos eles estavam presentes. O Loughborough falou um pouco, depois o Andrews na sequência, tá? Foram falando, se assentando, o Tiago, aí na sequência a Ellen falou também, dirigiu algumas palavras para a congregação. Quando ela foi retornar para se sentar, ela foi tomada em visão, aqui onde eu estou, por 20 minutos. Tá? E quando ela estava em visão, especialmente no início da obra, o Tiago costumava chamar as pessoas para examinar a esposa dele, para ver se ela demonstrava os sinais de um profeta verdadeiro. Dentre eles, ela não piscava os olhos, ela não respirava, não tinha fôlego, ela tinha pulsação normal e tinha força física descomunal. Okay? Em algumas ocasiões ela falava, em outras ela gesticulava, okay? Mas em todas as visões ela não piscava e não respirava. Antes de entrar na visão, quando ela começava a ser levada em visão, ela pronunciava a palavra glória 3 vezes. Glória, 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 e o fôlego saía dela. Ela parava de respirar. Quando ela voltava da visão, ela puxava profundamente o fôlego 3 vezes, respirava profundamente, voltava. Em algumas ocasiões, quando ela tinha visão, ela ficava assentada com a cabeça assim para trás, mas também não respirava, não piscava, tinha pulsação normal. Okay? Então ela estava em visão. Nessa época, aquela porta não havia atrás, ela foi acrescentada em 66, 5 anos depois. Questão de segurança, né? O Tiago, como ela estava em visão, começou a convidar as pessoas para examiná-la. Okay? Aqui atrás, nesse banco aqui, estava um indivíduo com sobrenome Brown, tipo Errol Brown, no Brasil. Ele era médico e ele era espírita também. Okay? Eu não sou babos mortos, né? A gente sabe que pela Bíblia não são mortos, são demônios. Né? E ele havia espalhado por todos os lugares, como ele passava que a Ellen White não era profetisa, que ela se auto-hipnotizava. O termo usado na época era mesmerismo. E ele disse o seguinte: olha, ela se auto-hipnotiza. Se eu estiver presente por ocasião em que ela manifeste esse tal de dom profético, eu vou tirá-la da hipnose. O Tiago começou a convidar as pessoas para examinar. Ele estava presente. Os membros, sabendo da fama dele, começaram a chamá-lo. Dr. Brown, essa é a sua oportunidade. Vem agora e tira ela da visão. Aí ele começou a andar assim, em direção à plataforma, começou a tremer. Aí ele chegou aqui, parou e ficou olhando para ela. E viu que ela não piscava, os olhos estavam parados. Aí ele começou a ficar nervoso. Aí ele subiu alguns degraus, checou a pulsação, viu que estava normal. Daí ele checou a respiração e viu que ela não respirava. Ele ficou apavorado, correu em direção à porta para fugir. O diácono bloqueou a porta e não deixou ele sair. Ele falou: não, você não vai sair, você vai fazer o que você prometido que ia fazer. Ou tirá-la da visão, ou explicar o que está acontecendo aqui. Aí ele virou para a congregação e disse: essa mulher não pisca, ela não respira como um morto, mas ela tem pulsação normal. Eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui. Só Deus sabe, me deixe sair daqui. Ele forçou sua saída e foi embora. Ela continuou em visão por alguns momentos. Daí a pouco ela saiu da visão, olhou para a congregação e disse: está por vir sobre esse país uma guerra qual nunca antes vista. Vai levar muitos anos e muitos americanos vão perder a vida. Eu vi mortos dos 2 lados, muita gente morta. No quarto banco haviam 2 cavalheiros que eram políticos, ok? A gente sabe dos detalhes porque o Loughborough, já que era a primeira igreja organizada, ele fez tipo o papel de um secretário e anotou tudo. Loughborough presenciou 52 visões de Ellen White. Estava presente 52 vezes quando Ellen White teve visão. Então ele anotou tudo.
Quando Ellen disse isso sobre a guerra, aqueles dois cavaleiros começaram a rir. Não, isso não é possível, essa mulher está louca. Ela não tem noção do que ela está descrevendo. Uma guerra dessa proporção nunca virá aos Estados Unidos. E se vier, vai demorar não mais que um mês e vai acabar. Ela olhou para eles e falou, não, vai demorar muitos anos. Eu vi gente morta por todos os lugares, inclusive Deus me mostrou que nesta congregação muitas famílias vão chorar a perda dos seus mortos, dos seus filhos. Um ano depois, o Loughborough retorna a Parkville, prega, e então ele pergunta depois do sermão, né? Tem alguém aqui presente hoje que estava presente há um ano atrás, quando o Ellen White teve a visão da Guerra Civil? Basicamente toda a igreja estava presente novamente, inclusive aqueles dois cavaleiros. E ele então perguntou, tem alguma família aqui que perdeu filhos para a guerra? 10 famílias haviam perdido filhos para a guerra. Eu tenho 2 filhos. Nesse período da história era muito comum ter 10 filhos, 12, 15. O John Preston Keller teve 19 filhos. Então, se você baseasse pelo número de filhos que costumavam ter naquela época e o tamanho dessa igreja, toda a igreja, cada família da igreja perdeu filhos para a guerra. Morreram cerca de 750 mil americanos e a guerra durou quase 5 anos. Entre o norte e o sul? Foi a guerra Entre o norte e o sul. A guerra civil que envolvia a questão da libertação dos escravos. Né? A segunda visão da guerra civil foi em Rochester, New York. E nessa, Ellen White viu os exércitos que vieram para o confronto em Manassas, lá na Virgínia. E eles então se separaram sem explicação nenhuma, que inclusive nem os historiadores têm explicação por que eles se separaram e não foram para o confronto. Ellen White nessa ela viu o anjo do Senhor separando os exércitos e ela disse, o Senhor separou os exércitos para que a guerra durasse mais tempo, porque com isso ele estava punindo o norte, porque o norte sustentou a escravatura e eles não deveriam ter sustentado. Eles vieram da Inglaterra para fundar um país sem papa, sem rei, com liberdade para todos. E eles não mantiveram isso. Então Deus estava punindo o norte, porque eles haviam mantido a escravatura. Essa guerra daqui, da visão que ela teve, começou exatamente 3 meses depois da visão. A visão foi 12 de janeiro de 1861, a guerra começou 12 de abril de 1861. Apesar do norte ter ganhado, né, pastor? Ainda assim ele foi punido. Sim, foi punido, a guerra prolongou mais. É o que Deus às vezes fazia, né? Por exemplo, em alguns casos, Israel às vezes perdia batalhas, porque eles apostatavam, eles saíam das orientações de Deus. Né? Aí eles tinham que ser punidos. Pastor, ela estava aqui no dia da ordenação, que foi esse dia da visão. Da dedicação. Da dedicação. E ela frequentava essa igreja ou não? Ela viajava... Essa igreja era uma igreja nova, né? Não era uma igreja que eles frequentavam. Ela ficava aqui a 38 milhas, mais ou menos 60 quilômetros, por aí, quase 60 quilômetros. E eles estavam todos concentrados ali, porque houve o batismo, então, depois do batismo houve a construção e a dedicação da igreja. Foi a primeira igreja dedicada no Adventismo. Eles não eram adventistas ainda, né? Eles eram guardadores do sábado. O nome, a organização veio posteriormente. A congregação de vocês, por exemplo, quiser vir, pode vir. Eles são assentos originais. Sim, essa é a cor original do assento. Esse aqui é um púlpito original. Os púlpitos eram baixos, porque os americanos eram menores. Eles usavam plataformas altas para recurso de áudio, né? Para poder projetar a voz e criar acústica. E 2 portas para mulheres de um lado, homens de outro, solteiros se assentavam aos lados e famílias se assentavam ao centro. E também para incentivar as pessoas a chegarem mais cedo, lá na plataforma. Não é, Vamos pastor? ouvir, né, Tia? Ah, e tem uma leitura dessa. Deixa eu ver se eu colocar aqui, porque o rapaz deve chegar. Era uma casa mesmo. Então, essa daqui é a casa do David Hewitt, ok? Essa cabana é de 1852. 1852, O Joseph Bates, deixa eu abrir aqui para ventilar um pouco. O Joseph Bates, ele veio para o Michigan para pregar em 1848. Daí 2 pessoas se converteram em Jackson. Jackson fica 48 milhas daqui, tá? Nessa direção. E em 1852 ele veio visitar os Palmers, foram as pessoas que se converteram, Daniel Palmer, o Dan Palmer e Abigail Palmer, a esposa dele, tá? Ele veio visitá-los, enquanto visitando ele teve um sonho. Aí no sonho Deus disse para ele que ele deveria pregar em Battle Creek.
Daí no outro dia, conversando com o Dan Palmer, ele falou assim, Brother Palmer, o senhor disse que eu tenho que pregar em Battle Creek. E eu acho que é um porto, esse lugar, como ele era capitão de navio aposentado. Né? Aí o Palmer disse para ele, olha, nós não temos mar aqui no Michigan, temos lagos grandes, mas não temos mar. Mas não tem nenhum porto chamado Battle Creek. Umas 4 horas daqui, naquela época, 4 horas devido ao transporte, né? Hoje 40 minutos de carro. Ele falou, umas 4 horas daqui tem um vilarejo chamado Battle Creek. Aí ele falou, então deve ser esse lugar. Ele veio de manhãzinha, foi ao correio. Lá no correio ele conversou com o gerente do correio, que se chamava Alonso Noble. E ele então perguntou, escuta, quem é o homem mais honesto de Battle Creek? Quem é o homem mais honesto da cidade? Aí o Alonso falou para ele, o homem mais honesto da cidade é o David Hewitt, que é esse sujeito aqui. Ele falou, e a esposa dele se chama Olive Hewitt. Ele é o mais honesto. Ele era um peddler, um vendedor ambulante, ok? Então ele vendia coisas sua. No final do dia ele fazia a sua contabilidade, né, o seu balanço. Se ele descobrisse que ele havia cobrado 1 centavo a mais, ele caminhava todas as milhas para trás para devolver 1 centavo overcharged. Ele retornava. Rolou, coisa pega. Então isso deu a ele a fama de um homem mais honesto. O Bates veio na cabana dele de manhãzinha, tocou a porta. Quando ele abriu a porta, ele disse: você é o homem mais honesto da cidade, né? Se você é o homem mais honesto, então eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele convidou o Bates para entrar. Eles tomaram de jejum. Depois do de jejum, ele colocou o seu chart profético na parede e começou a explicar sobre Daniel capítulo 2, capítulo 7, a expansão da visão do capítulo 8 e 9. E depois, no final, ele explicou sobre o sábado, o Apocalipse, o sábado e tal. E o Hewitt se converteu num dia. Ele era um presbiteriano, se tornou um adventista. Sem nome, né? Porque o nome adventista veio depois. E ele então começou a convidar os vizinhos e estabeleceu a primeira igreja adventista dentro da cabana dele. Manteve por 3 anos, cerca de 3 anos. Daí eles cresceram, eles mudaram para daqui 2 quadras, bem na esquina da Van Buren com a Cass Street, que é a segunda rua, a terceira contando com essa, a primeira. Kendall é a segunda e a Cass Street. Eles construíram uma meeting house, assim que a igreja era chamada, First Meeting House, bem na esquina, com a capacidade mais ou menos do tamanho dessa cabana. Tá? Eles ficaram pequenos em 1857, eles construíram a segunda para 170. Usaram por 10 anos, até 1867. Eles compraram um lote, 1 quadra adiante, e construíram a terceira para 700. Depois a quarta para 3.500, que era o Diamond Tabernacle. E daí esse foi destruído pelo fogo em 1922. Daí levou 4 anos para reconstruir no formato que está hoje, que é para 1.400. Mas ele, o homem mais honesto, é o primeiro adventista e também a pessoa que estabelece a igreja em Battle Creek. Okay? Sim, era como eles tomavam banho, todos na mesma água. O pai, a mãe e os filhos do mais velho até o bebê. Não é? Uma coisa interessante, para aqueles que pensam que waffles é coisa nova, nada é novo embaixo do sol. Nada se cria, tudo se copia, né? Isso aqui deve dar um sabor muito bom, esse. Bem de ferro mesmo. E cadê o fogão, pastor? Essa aqui tá sem fogão. Eles usavam tipo um fogão a lenha mesmo, aqui nesse caso, né? Tinha lareira, tinha. E tinha uma parte de cima, porque tem escada? Tem um segundo andar, só que a gente não abre, porque como a escada é aberta, pode causar acidentes, entendeu? Então a gente não abre. O pastor ia aqui na cama. Será que não tinha colchão? Era assim mesmo? Dormia desse jeito? Era assim mesmo. Esse saco aí era usado com... Eles enchiam de palha de milho, ou feno, ou a pena de ganso. Era o que dava o macio, igual antigamente, botava palha. E o estrado, em vez de ter estrado, eram cordas. Daí quando as cordas relaxavam, eles apertavam e punham cunha. Tem um ditado americano que diz assim: sleep tight, don't let the bed bugs bite. Os percevejos moravam muito assim. E isso aqui relaxava. Então eles falavam sleep tight, don't let the bed bugs bite. Ou seja,
durma apertado, aperte a corda e não deixe os percevejos te atrapalhar no sono. Que em realidade era o significado para dizer ter uma boa noite de sono, né? Igual da água, né? When you throw, quando você joga fora a água do banho, cuidado para não jogar o bebê junto com a água, porque a água fica tão turva depois do banho de todo mundo. Gente, mas era falta de água? Não, né? Era o costume mesmo, porque podia buscar outra água para repor, né? O lago adicionou aquela parte da direita, nossa aqui da esquerda da casa, né? E eles então ficaram com eles. Quando os pais deles se aposentaram, eles vieram morar com eles também, mas como a casa era menor e tal, ficaram por um período e o Tiago construiu essa daqui para eles, ok? Originalmente ela tinha essa parte de trás também, que era uma cozinha, mas como coisinha dividida no saco de más condições, essa parte foi demolida, essa de cá, e eles então estão agora no processo de reforma, tá? Vai ser restaurado essa parte de trás, trocado o siding, o shingle, aí vai ser aberto para visitação talvez outubro, novembro, tá bom? Vamos lá? Da de 1857. Okay? A primeira, ela foi construída à esquerda, depois a outra logo do lado, que era essa, exatamente igual a essa, 170 milímetros. Foi usada de 1857 até 1867. Daí eles venderam para os metodistas e mudaram para uma quadra adiante. Tá? Aí construíram a terceira para 700. Depois a quarta para 3.500 pessoas, chamada Dime Tabernacle, porque eles fizeram uma campanha para agregar os fundos para construir a partir da moedinha de 10 centavos do dólar americano, que é chamada de Dime. Ok? Isso é chamado de Dime Tabernacle. Foi feita uma réplica aqui em 98, porque muitas coisas importantes aconteceram para o adventismo dentro da segunda casa de reuniões. Okay? Uma delas é que Ellen White contou pela primeira vez a sua visão do grande conflito em 1858. Bom, Ellen White teve a sua visão do grande conflito em 1858, certo? Em Toledo, Ohio, a 2 horas daqui de carro. A primeira vez que ela contou a visão foi dentro da segunda casa de oração. Tá? A visão durou 2 horas do grande conflito, e para ela contar a visão levou 10 horas ao total para descrever o que ela havia visto na visão do grande conflito. Essa é a primeira coisa. A segunda, o nosso sistema de dízimos e ofertas foi votado e começou dentro da segunda casa de reuniões. Tá? A Associação do Michigan, que é a primeira associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mesmo antes que existisse a Conferência Geral, ela foi votada e começou também dentro da segunda casa de reuniões. O Edson, lembra que eu comentei que o Edson, o segundo filho do casal White, não era muito, estava assim meio backsliding. O Tiago, ele reuniu os adventistas da época e disse para eles: olha, o meu filho não é muito religioso. De acordo com as leis do Estado, se eu morrer, não vai para minha esposa. Essa casa, que era a segunda casa de reuniões, estava no nome dele. A publicadora estava no nome dele, porque eles não tinham uma igreja organizada, alguém tinha que ter no nome, né? A igreja de Parkville estava no nome dele. Daí ele disse assim: se eu morrer, não vai para minha esposa, vai para o meu filho mais velho. Meu filho mais velho não é muito religioso, e se ele sai da igreja de vez, ele vai levar tudo para ele. Aí a igreja vai perder. Então nós precisamos organizar. A maioria dos membros não queria organização, porque eles disseram: se nós organizarmos, nós vamos virar Babilônia, assim como na Igreja Católica. Daí resistiram um pouco, mas ele explicou e tal as necessidades, eles acabaram decidindo organizar, e a organização se deu dentro da segunda casa de reuniões. Daí, como eles haviam organizado, então eles incorporaram os edifícios, aquilo que pertencia à igreja, que estava no nome dele, tiraram do nome dele e incorporaram a igreja organizada, né? Outra coisa que aconteceu, a primeira reunião da Conferência Geral se deu também dentro da segunda casa de reuniões.
E a escolha do nome também se deu dentro da segunda casa de reuniões. O homem mais honesto, vocês se lembram? O David Hewitt, que também foi o primeiro adventista da cidade e que também foi o homem que plantou a igreja em Battle Creek, dentro da própria cabana. Ele se levantou e disse assim: veja, nós acreditamos na segunda vinda de Jesus, então nós somos adventistas. Nós acreditamos no descanso do sábado no sétimo dia, então nós somos do sétimo dia. Aí ele disse: por que é que nós então não nos nomeamos Igreja Adventista do sétimo dia? Aí eles votaram dentro da segunda casa de reuniões. Então essa é a importância, né? Entre outras coisas que aconteceram, mas apenas para citar algumas do que aconteceu de importância para o adventismo no início da obra, ok? Então esses bancos, o púlpito, o chart e o órgão de foley, né? Claro que os bancos sem essa parte aqui são originais de uma igreja chamada Bordeville, Vermont, de um lugar chamado Bordeville, Vermont. Foi construído mais ou menos na época dessa segunda casa de reuniões aqui em Battle Creek, ok? Então essa igreja fechou e doou tudo para cá. Os bancos, o púlpito, o piano, o órgão, o chart. 10 anos depois eles reabriram e pediram tudo de volta e a conferência geral falou: não, na minha não. Agora é parte da história. Mas é original. Os pioneiros usaram esses bancos, pregaram nesse púlpito, usaram esse chart, cantaram ao som daquele órgão. Alguém que toca piano? Eu já estava presente nas conferências. Geralmente quando tinha reunião da conferência geral, eu procurava não estar presente, para não influenciar nada. Olha só, ela era a única mulher que participava? Não, tinha outras mulheres. Tinha outras mulheres. E o fato dela não ter se tornado uma pastora nos diz algo hoje? Ela teve uma credencial, inclusive a credencial está na conferência geral, foi dada a ela uma credencial de ministro ordenado, mas ela nunca usou, como se ela não tivesse aceito. Eles deram reconhecimento aos serviços dela, mas ela nunca usou. Ela nunca se apresentou como ministro, nunca se apresentou como profeta, ela se chamava de mensageiro do Senhor, e ela nunca usou a credencial. Nunca fez um batismo, uma coisa assim, né? Pra usar. Nunca oficiou como pastor. Ele só sai som se você pedalar, é como uma bicicleta. Eu não sei tocar, eu só vou fazer sair aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia como é que é o som. Acabou o ar. Aqui tem dois, agora é só uma pecinha de metal, mas tinha uma peça de madeira aqui. No piano tem um pedal que você pisa para abafar o som ou aumentar, né? Nesse caso era aqui, ó. Você aumenta o som apertando aqui. Então eles não somente pedalavam, como eles faziam assim também para aumentar o som. Só que ter força. Essa panela aí. Rapaz, isso aqui deve ser um chumbo. Deve ser muito pesado. E já aproveitava e esquentava a casa, né? Esquentava o ambiente, né? Ó. Olha, isso aqui era um ralo, pastor? Isso era para lavar roupa. Olha o tanque! Era como se fosse um... Pra fazer pamonha. Não, o tanque, Rô! Essa eu gostei, viu? Gosto de pamonha de piqui. Não. Nossa. Rodrigo, ela vai te morar aqui com 29 anos. Essa é uma cisterna que o Tiago cavou para poder melhorar o sistema de banho, né? Porque, na verdade, o banho era algo assim de uma vez por semana, né? Daí, como as pessoas precisavam de mais banho, isso por conta do inverno, né? Imagina ir lá fora, quebrar o gelo, pegar a água, esquentar. E uma família com 10 filhos, 12, 15 filhos. Quanto tempo? Demoraria um dia só para tomar banho. Então, o Tiago colocou essa cisterna para poder melhorar a questão do banho, né? Aí enchia de água ali e ia pegando água por aqui. Enchia de água por um cano, pela chuva. Daí eles usavam essa bomba para retirar a água.
Ah, que era uma bomba Olha, manual. que água daqui. Tá? Essa água ela era usada para duas coisas, uma para banho e a outra era para lavar roupas. Tá? Porque a média era uma vez por semana, mas o Tiago colocou isso daqui porque aqui dentro a água não congelaria, era mais fácil para eles tomar banho e lavar roupa. Né? Fora havia um poço do qual se servia a comunidade de adventistas. Né? Eles vinham e todos tiravam água do poço. Do poço era usada para beber e para cozinhar. Okay? Eles usavam essa cozinha grande, por exemplo, essa casa ela é pequena, mas a cozinha é grande. A casa basicamente era essa parte aqui. Daí quando os pais da Ellen se aposentaram e vieram morar aqui, o Tiago acrescentou aquele cômodo para os sogros, depois esse aqui para a secretária da Ellen, e essa cozinha grande para atender aos trabalhadores da Revere Herald, que eram voluntários. Eles vinham comer aqui todos juntos, entendeu? Por isso era uma cozinha grande, né? De biscuit, pelo menos 3 vezes por semana. A Ellen White fala muito disso aqui, ela gostava. Era feito de farinha, sal e água, sem fermento. Né? tipo o pãozinho da Santa Ceia. É. E a forma para crescer era, eles punham fogo, daí para saber a temperatura, como não tinha um termômetro, eles punham o braço quando estavam até 10. Se conseguisse aguentar até 10, é porque não estava quente o suficiente, senão já estava quente. Aí eles colocavam, a massa acabava de crescer e assava, né? Eles faziam isso 3 vezes por semana. Quando ela retornou, ele estava afogado dentro da bacia. Estava roxo já e tal. Daí ela gritou a ela veio, pegou o bebê e começou a rolar o bebê no gramado aqui na descidazinha, para poder tirar a água. Enquanto isso ela orava também, né, pedindo a Deus que ajudasse. E ele acabou sobrevivendo. Né? E é o que cuidou da mãe, é o que deu descendência, é o que estabeleceu o Centro White. Né? Duas coisas. Primeiro, é a primeira casa que eles construíram, que eles tiveram, né? Antes eles pagavam aluguel. Segundo, é a única casa na qual morou toda a família junto. Okay? Eles tiveram 4 filhos. O mais velho, o Henry, o segundo, o Edson, o terceiro, o Willie, e o quarto, o John Herbert. Então, o John Herbert já não aparece, ele havia falecido nessa foto. Ele é o primeiro que morre. Ele nasceu nessa casa em 1860, dia 20 de setembro, e morreu em 14 de dezembro de 1860, e tinha menos de 3 meses. Né? O segundo que faleceu foi o Henry. O Henry era o mais velho. Ele morreu com 16 anos em Topsail, Maine, com pneumonia. Tá? Morreu em 63, 3 anos depois do bebê. Daí depois, na sequência, morreu o Tiago, em 1881, com 60 anos, 2 dias depois que ele completou 60. Daí a Ellen morreu em 1915. Depois dela foi o Edson. O Edson morreu com quase 80 anos, em 1928. E o Willie foi o último a falecer em 1937, com 83 anos. Tá? E a Clarice Beaufoy morreu nessa casa. Ela tinha quase 35, a secretária de Ellen White. Não tinha famílias, então é como se fosse parte da família, por isso ela está enterrada com a família do Oak Cemitério. Okay? Então, basicamente, essa é a importância dessa casa. O outro fator é que nessa casa ela escreveu basicamente a maior parte do grande conflito dessa casa aqui. Então é uma das casas históricas do Adventismo bem importante, porque ela escreveu um grande conflito aqui, que ela recebia a visita de Cristo, ela recebia frequentemente a visita do que ela chamava de meu anjo guia. Né? E essa é a estrutura adventista mais antiga na cidade. E uma das mais antigas do Adventismo em si, né? É a casa de Ellen White. Okay? Aqui vocês podem ver, por exemplo, essa parede antiga era assim, eles colocavam ripas e punham massa. Eles não colocavam placas como hoje, né? Sheetrock, drywall, eles colocavam essas ripinhas. Ah, sim, aqui, né? Essa casa ficou 103 anos fora da igreja. Ela foi comprada na década de 80 por membros do tabernáculo, né? Daí eles colocaram uma família para cuidar, para receber visitas que vinham de fora para visitar e ver a casa de Ellen White. Aí, em 1998, ela foi restaurada, levou 3 anos a restauração e aberta ao público em 2001, sem ter ninguém aqui, né? Daí passou a fazer parte do White State. Essas aqui são revistas que anunciaram o funeral dela, Revere Herald and Signs of the Times, 1915. Alguns escritos dele e dela. Essa aqui é a pedra do bebezinho, né? A lápide
do John Herbert. Não tem foto dele, como vocês podem ver aqui, porque foto era um evento. E os obturadores das câmeras eram muito lentos, né? Então a pessoa tinha que ficar, por isso eles não sorriam, mas geralmente punha a mão em alguma coisa, ficavam parados, porque se sorrisse, mexesse, ficava tudo borrado, né? Essa daqui, por exemplo, é a foto do funeral dela. 1915. Se você tira foto dessa parte aqui e você amplia, você pode vê-la dentro do caixão, né? Em 1915, que é bem aqui. Isso aqui depois já com o caixão fechado, pronto para levar ali para o Em que igreja foi o velatório? na Dying Tabernacle, em 1915. Ela teve 3 funerais. Teve um 2 dias depois do falecimento, 16 de junho, ali no gramado da casa, né? Depois eles fizeram um outro para os crentes que moravam ali na Califórnia, daí trouxeram o corpo dela para cá. Aqui se concentrava um grande número de adventistas, fizeram o funeral e sepultaram em agosto. Ela foi sepultada quase 3 meses depois do falecimento. E como que eles Eles embalsamaram. conseguiam, assim, preservar por tanto tempo? Eles embalsamavam e transportavam em caixão de ferro. O Henry também foi transportado em caixão de ferro para cá. E ele ficou preservado por todos esses dias? Ficou preservado. Quando a pessoa morria no inverno, eles não conseguiam cavar o chão, porque congela, né, até 3 pés, 1 metro para baixo. Então se você entrar, eu não sei se você foi no cemitério, né? Quando você entra assim, você vê tipo uma cripta ali. Parece que é uma capelinha meio enterrada na montanha, mas aquilo ali era tipo um refrigerador para guardar os corpos. Quando a pessoa morria no inverno, eles não tinham como cavar, eles deixavam o corpo ali, o corpo ficava congelado, que esfria muito. Aí quando vinha a primavera, que começava a descongelar, aí eles cavavam e tiravam a terra. 2 momentos de sofrimento, né? Era. Aqui o funeral é diferente, né? No Brasil morre, no outro dia você já enterra. Aqui às vezes eles enterram 2 semanas depois, 3 semanas depois, depende de quando você pode pagar, né? Aí mantém refrigerado. Eles congelam o corpo, aí cada vez que vai ver o corpo você paga uma taxa, eles maquiam e tal. Nossa. Bom, esse daqui era o lugar onde eles faziam o culto matutino e vespertino. O matutino era por volta das 7h30 da manhã e o vespertino por volta do pôr de sol. De manhã era um culto rápido com um capítulo da Bíblia, uma oração e um cântico só, ok? Adaptado à idade das crianças. À tarde, próximo ao pôr do sol, era um pouco mais longo, tinha mais hinos e tinha testemunhos também, ok? Mas todos os dias, incluindo o sábado, eles faziam os cultos. Né? Era assim, hoje vai para a igreja, não precisa fazer não, tinha os cultos. Esse quarto era o quarto dos meninos maiores. Em cima tem 2 quartos, um menor que era para o Tiago e um maior que fica bem aqui em cima. E era para ela, eles dormiam separados, era um costume da época, todos os maridos dormiam separados, porque eles eram os que proviam para casa, né? E trabalhavam em lugares perigosos, como construção de estrada de ferro, carpintaria na serraria, com as serras perigosas expostas, né? Então, para evitar acidentes e tal, eles precisavam de uma noite de descanso. E também as senhoras, quando tinham bebês, elas eram responsáveis por cuidar dos bebês, etc. No caso da Ellen e do Tiago, ainda tinha outro fator, que era, ela acordava geralmente 3h30 para escrever. E isso atrapalhava o sono dele, e às vezes até antes, ela despertava porque o anjo vinha trazer instruções, né? Então, a luz do anjo despertava o Tiago. Ele precisava descansar. Mas foram casados, tiveram 4 filhos, normalmente. Ele via o anjo? Não temos relatos que ele tenha visto o anjo, mas a luz ele via e incomodava ele. Às vezes ela não via o anjo, mas ela via a luz. A luz entrava pela janela, assim como um facho pequeno, começava a aumentar, tomava conta de todo o recinto. Existem relatos de membros que às vezes acampavam aqui e viam a luz. Ficavam esperando quando o anjo, de vez em quando, aparecia. Né? O quarto de cima menor é o que ele ficava, e em cima também, vocês vão ver que tem brinquedo ali, não são brinquedos originais, só para mostrar que ela, apesar de estar escrevendo, ser uma profetisa, tinha crianças ali próximo, né, que ficavam com ela, os filhos menores. Né. A primeira vez que ela visitou a casa do Preston Kellogg, que era o pai do John Harvey Kellogg, ela viu essa pintura na parede. Né. Então ela disse o seguinte: de todas as pinturas que eu tenho visto sobre Jesus, essa é a que mais se parece com ele, que ela via, né?
quando ele vinha visitá-lo. Claro que ele usa a barba como um nazareno, né? Como ela descreve, o cabelo, a moda nazarena, a roupa. Que Eles era. eram conhecidos pelos lugares onde eles moravam. Mas a moda nazarena era mais longa ou mais curta? Eles usavam assim, próximo ao ombro, a barba era esguinchada assim, esgarfada, dividida assim, e o cabelo era meio que lambido na testa, conforme está aí. Então eles eram reconhecidos por locais. No entanto, eles achavam que ele era nazareno. Eles o viam, sabiam que ele era nazareno, por causa do estilo da roupa e do penteado e da barba. Olha só, interessante. Por isso se usava muito papel antigamente. A tinta mais cara era branca, por isso que a Casa Branca era branca. Desde o início. Como é que você conseguiu subir com ela? Ela era novinha, né? Esse é o quarto do Thiago. Ah, que é o cara do Thiago. É, não, é do Thiago. Esse é o quarto. Bom, essa era a condição da casa quando foi adquirida, né? Readquirida. Esse era o armário dela, o closet dela, o papel original. Papel original. Papel original, tipo, o nome dele. Então essa cadeira é a cadeira que eu falei para vocês, né? Que pertencia ao Little John. O tecido é feito de crina de cavalo. A gente colocou isso aqui para evitar que as pessoas sentem, porque de tanto sentar estava rasgando, porque é muito antiga, né? Muito frágil. Ela tem 210, 211 anos, né? Isso aqui é uma carta dela pessoal para o esposo, escrita aqui nesse quarto, né? Meu querido esposo, ela termina dizendo com muito amor da Suelen. Aqui nessa carta ela descreve a condição do bebê, como é que estava, que ele estava viajando, né? Que estava doente, ele morreu um mês e meio depois. Essa carta foi escrita, né? Então o bebê morreu, o pai não estava. Ele retornou, ele chegou em tempo. Inclusive aqui ela diz, ele está melhorando e tal, mas ele não sobreviveu. Ele morreu com 2 meses e meio. Então, em diferentes ocasiões, a Ellen segurou Bíblias enquanto em visão. Ela, em realidade, no ministério dela, ela começou durante o ministério e finalizou exaltando a Bíblia. Tá? As últimas palavras dela foram, ela falou, dirigiu-se à igreja oficial, se assentou, daí ela levantou novamente, levantou a Bíblia e disse, eu vos recomendo este livro, e se assentou. Essas foram as últimas palavras dela. Eu vos recomendo esse livro, porque apontou para a Bíblia. Numa ocasião, ela segurou uma Bíblia menor como essa, com uma mão, ela folheava, apontava os textos e citava. Aí o Tiago colocou uma cadeira para as pessoas subirem e conferirem se aquele texto estava correto, né? Ou os textos, se estavam corretos. Numa outra ocasião, ela segurou uma Bíblia como essa daqui, que está no White State, agora está lá na Conferência Geral, né? Porque eles levam para mostrar, às vezes, né? Essa é de 1822, 203 anos, ela pesa 20 pounds, então ela segurou nessa posição aqui, com um braço só. Não foi assim e nem assim como algumas pessoas pensam, mas ela segurou dessa forma por meia hora. O que se você quiser experimentar, para ver como é o peso da Bíblia, de 20 pounds é quase 10 quilos, né? Para saber como era. Com o braço esquerdo, vou deitar. Você pode? Ela foi o esquerdo, pastor? Acho que sim. Pra cima assim, né? Ajuda, Rodrigo. É muito pesado. Esse filme aí tá tremendo. É muito pesado, mas pode. Será que ela ficou vermelhinha assim também? Mas é muito pesado. Vai, Rô. Olha, Ó, pesado. nem precisa de Tem que ser academia. sobrenatural, né? Tem que ser o poder. Por 10 segundos é fácil. Ah, Gabriel. Falei mais? Gabriel. Academia não dá não, Del? Pega uma caixa d'água. Essa mão, parada, mas É o meu braço esquerdo mais forte. Tá tremendo, Del? Pesado. Muito pesado. As coisinhas que tomar banho, ó. não pode, não consegue. Não consegue. Chega a tomar também, mas não consegue. Se não é feita a restauração, né? Realmente a deficiência.
Não, passou assim. Pastor, esse que vamos ver que Rapidinho. Esse é só para mostrar, né? Que tinha crianças. Pode ser que seja. Base de pedra, né? E o quarto que a gente tava ali, ó. Aqui estamos em Battle Creek, indo para o cemitério. É desse modelo, as coisas por aqui. Aquele prédio lá é do hospital, né, da clínica Kellogg. Era, é. E nós vamos virar à direita na próxima. Já viu aquele videozinho que fizeram da visão que ela teve? Jesus mostrando que ele estava pronto para voltar. Se naquela conferência da época dela eles tivessem se perdoado pelas falhas uns dos outros, Jesus está fechado. Mas é aí? Aqui? É, eu acho que. Tem que ver. Ah, aqui em cima, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tá aquela placa, aqueles escritos ali? Aqui que é o... É igual naquele cemitério lá da Santa Catarina, né? Mas teria que... Estamos aqui no cemitério onde Ellen White está enterrada. Vem, Sara, vamos todo mundo aqui. E aqui então, onde tem as lápides. James White, Ellen White, Por isso que falou que enterrou a mulher também. Henry White. A amiga deles, ó. A Clarissa, né? On. Ela era. Em todos tem um texto. Isso. 2 Timóteo 4:8, 4:7. 35 anos e Clarissa. Esse aqui que morreu, não é? 2 meses de um dia, esse? 12 semanas. Oh, meu pai, que sofrimento, né? Que não é. Enterrar o bebezinho, depois, 2 anos depois enterrar o bebezinho. Biel fez isso. Ó, Biel, aqui morreu o menino White. Aqui sendo Ellen White, aqui sendo do Kellogg. Uma guerreira. Ó, e o Kellogg lá? O que fala dele especial, né? Mary Albert Kellogg.